Amém, amém. Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Nessa noite eu queria falar com vocês um pouco da cegueira, onde um cego que estava em Jericó, ele simplesmente não podia ver com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, antes mesmo de tudo aquilo que iria acontecer, ele simplesmente tinha fé. E é disso que se trata nessa noite. Muitas vezes nós temos escamas nos nossos olhos. Muitas vezes nós pedimos para que o Senhor tire o nosso medo, mas muitas vezes nós colocamos tampões em nossos olhos espirituais. Isso faz com que nós começamos a enfraquecer espiritualmente. Assim como o pastor falou, tem coisas que nós precisamos dividir em nossas vidas, porque muitas colocamos em nós uma confiança, e nós queremos estar presente na igreja, nós queremos subir o monte, nós queremos fazer jejum, mas nós fechamos a porta para Deus. O cego se encontrava à beira do caminho onde Jesus iria passar. Mesmo sem ver, ele ouvia. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve isso, mais você cativa isso. Eu te faço a pergunta: por que Jesus veio naquela época e não veio nessa? Porque naquela época é onde estava se abrindo os caminhos. Talvez se Jesus viesse hoje, muitas pessoas diriam que é efeito da televisão, muitas pessoas diriam que seriam efeitos especiais e simplesmente não olhariam os milagres que Jesus foi capaz de fazer. Na época já tinham pessoas que desconfiavam dele. Imagina nos dias de hoje. Sabemos que não somos perfeitos, mas mesmo ele sendo perfeito, teve pessoas que contrariavam aquilo que ele dizia. E mesmo ele sendo Deus, pessoas colocavam escama em seus olhos e não conseguiam enxergar quem verdadeiramente era Deus. Por isso eu falo para você: não deixe que as coisas, não deixe que o pecado venha afastar isso de você. Porque assim como no princípio, quando Deus ia até Adão não precisava se chegar a Deus. Deus vinha até Adão todos os dias. Hoje você tem essa oportunidade de chegar até Deus, porque na minha Bíblia e na sua diz para você fechar a porta do teu quarto, e quando você estiver com o seu pai em secreto, ele vai te ouvir, e você pode ter certeza que ele vai te dar uma resposta. Só que muitas vezes não compreendemos que além desse espaço que é sua casa, também tem um outro espaço, uma outra atmosfera, algo novo esperando por você, algo que Deus já tinha programado para você. Ele tem a resposta que ela já está vindo para você. Só que muitas vezes você escamas. Ele diz que ao nosso redor terá anjos, e ao nosso derredor terá demônios. Mas caindo, e no mundo espiritual, onde a sua escama está fechada, você não está conseguindo enxergar a resposta de Deus. Mas só que a resposta dele está caminhando. Imagina se José, quando ele era novo, teve um sonho, uma revelação de Deus, ele simplesmente tivesse desistido. O que eu te pergunto: o que você vive hoje? O que você tem vivido hoje? Você tem acreditado em Deus até o final? Isso não é só para você, porque a palavra, antes de ir a vocês, ela vai até mim primeiro.
E essa pergunta nós devemos nos fazer todos os dias, mas muitas vezes nós colocamos escama em nossos olhos. Lá em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, orando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. A palavra do Senhor é clara: vem a mim. Porque mediante a muitas palavras, mediante a muitas reclamações, Jesus parou para ouvir um homem em meio à multidão. Eu imagino que no meio daquela multidão tinha tantas pessoas. E me diz, como que Jesus foi ouvir a voz de um homem? Por que não de muitos outros que estavam mais perto, mas de um homem que estava mendigando? Muitas vezes nós nos perguntamos isso: por que fulano é curado? Por que cicrano é curado? Por que fulano é capaz de fazer? Por que outro é? Essa pergunta Deus também faz para você: o que queres que eu te faça? Isso parece uma incógnita, porque Jesus estava vendo. Jesus estava vendo que o homem não podia ver, mas ainda assim, ele pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Se o Senhor perguntasse para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Você teria uma resposta como o cego Bartimeu teve. Qual a área da sua vida que precisa ser curada? Qual a área da sua vida que precisa ser libertada? Entenda que Deus, ele não vai fazer nada para você se você não pedir. Porque sim, antes dessa palavra, no verso 44 diz: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como uma pessoa vai te servir, sendo que você não sabe o que você quer? Como ele pode servir a você, sendo que você não tem ideia daquilo que você vai pedir? Porque cada um de nós tem um gosto, cada um de nós tem algo aqui dentro, que muitas vezes as pessoas de fora não vão compreender, mas somente Deus vai conseguir te ouvir. Somente aquele que vai te ouvir quando você estiver no seu secreto. Por isso, essa é a pergunta que ele faz para você todos os dias: o que queres que eu te faça? Porque todas as vezes ele pede para que nós possamos ir até ele. Porque quando os discípulos estavam dentro do barco, eles conheciam a Jesus.
todos eles conheciam a Jesus, mas eles preferiram acreditar que havia vindo um fantasma em meio à tempestade. Mas eu digo a você que pela fé, você precisa ter um ato de coragem e falar com o Senhor. Porque Pedro foi um homem corajoso quando ele chegou e falou: se é o Senhor mesmo, então deixe que eu vá até você. Talvez o seu primeiro ato de coragem deva ser isso. Você ia até Jesus. E quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, ele simplesmente olha ao redor. Ele olha as águas, ele olha o vento. Imagina se o cego Bartimeu fosse o mesmo que Pedro. Imagina se o cego Bartimeu não clamasse ao Senhor naquele momento. Ele conseguiria a sua cura. Ele conseguiria, pelo ato de fé e de coragem, chegar até Deus, para que ele pudesse ouvir o seu clamor. Muitos se perguntam: por que fulano? Por que cicrano? Eu ouvi uma vez o pastor pregando, e eu coloquei isso como filosofia para a minha vida. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Talvez você possa acreditar em algo que colocaram sobre você, que implantaram sobre você. Isso são escamas. Porque Deus não coloca empecilhos para você, porque Ele diz que você pode todas as coisas nele. Então, meu querido, eu falo para você: não desacredite, pois você é capaz. E não há nada e nem ninguém que possa mudar isso. Porque se eu estou falando isso, eu estou falando baseado na Bíblia. Então eu estou dizendo que a Bíblia é mentirosa. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Talvez muitos olhem para você e digam: mas por quê? Talvez porque você, no seu quarto em secreto, você tem feito algo que muitos que simplesmente estão em pose não têm coragem de fazer. Muitas pessoas vão desacreditar em quem você é, naquilo que você pode fazer. Mas Deus sabe de todas as coisas. E não importa o momento em que você for viver, você tem que entender que você é capaz. Porque eu sou muito fã de um discípulo de Jesus chamado Pedro. Porque no momento em que ele caminhava sobre as águas, Jesus vira para ele e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas avançando um pouco mais na palavra lá em Atos, ele também foi o homem que Deus usou, mesmo tendo pouca fé, mesmo sabendo pouco, mesmo sendo teimoso. Foi quando 3.000 almas se converteram. Foi quando 3.000 almas foram salvas a Jesus. Aonde pessoas não conseguiam compreender, porque se falavam várias línguas dentro daquele lugar. Então, com a pouca fé que ele tinha, ele usou, com a autoridade que Deus deu a ele. Assim Deus também nos dá autoridade, nos capacita. Mas isso depende de você. Porque para o pastor estar aqui, para ele pregar para vocês, ele, além dele estar no quarto dele em secreto, ele estuda a Bíblia diariamente. Ele não busca só ter unção, mas ele busca ter técnica, para que ele possa ensinar a vocês aquilo que é de melhor, aquilo que é de Deus. Ele não simplesmente fala nada da boca para fora, ele busca sentar, ele busca estudar. Então cada vez mais que você vai ouvindo, aquilo vai entrando dentro do seu coração.
Muitas pessoas pensam em casar lá em Paris. Eu acho muito lindo, mas é algo que colocaram dentro de nós. Porque você já foi em Paris para você ter um sonho de achar que aquilo é belo? Muitas vezes nós vemos filme, nós vemos coisas que nos levam a entender aquilo. E muitas vezes nós não acreditamos em algo que é concreto. Porque para muitas pessoas, Jesus é abstrato, mas dentro de você, Ele é concreto. Dentro de você é onde Ele muda, é onde Ele faz o abstrato se tornar concreto. A partir daquele momento você começa a se encher. Você se enche de tal forma que a sua boca só começa a sair aquilo. A sua boca só começa a proclamar as coisas de Deus. A pergunta, o que eu digo para você, é depois que você conhece, depois que você tem um encontro com Jesus, como você vai viver sua vida? Porque Paulo bateu no peito e disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você já parou para pensar como um homem é corajoso para dizer isso? Você tem essa coragem de bater no peito e falar: me imite, porque eu sigo o exemplo perfeito. Nós erramos sim, Paulo também errou, assim como os 12 discípulos também erraram. Ele coloca todos na Bíblia. Todos nós nascemos no erro, desde Adão e Eva. Mas o que você vai fazer a partir de agora é o que é o diferencial, é aquilo que vai mudar a sua vida. Não coloque escamas, não deixe as pessoas dizerem as coisas a seu respeito, porque somente Deus tem a palavra final sobre você. Porque quem conhece a Deus jamais vive da mesma forma. Um exemplo disso é Paulo, que perseguia e depois ele passou a ser perseguido. Ele fez a diferença. É o que eu te pergunto nessa noite: se você quer simplesmente fazer a diferença, ou quer viver como mais um dessa geração? Você quer ser só mais um nessa terra? Ou se você quer ser usado mesmo com a autoridade que Deus te deu? Nós vamos simplesmente nos manter nessa palavra até quando? Nós vamos nos manter em simplesmente acreditar que Ele é algo fictício? Ou nós vamos fazer Ele concreto dentro de nós, fazer as pessoas acreditarem nisso, fazer uma geração que realmente faz milagres, que faz a diferença? Porque talvez, assim como o pastor, ele sentiu isso no coração dele, e ele viu isso. Ele viu essa igreja cheia, não só no abstrato, não algo que ele sonhou, mas Deus já concretizou isso dentro do coração dele. Porque a palavra diz que o amor de muitos se esfriariam, mas nessa época nunca se falou tanto de Jesus, nunca se falou tanto na volta dele. E para o pastor ele simplesmente chegar e sentir essa coisa dentro do coração dele, não foi algo abstrato, mas foi algo concreto. Porque vai sim acontecer um tempo. E nós não queremos que a nossa igreja vá pela metade, que ela suba pela metade no dia do juízo, mas sim que ela possa subir inteira. E que você foi instrumento de Deus para mudar essa geração, que você foi instrumento de Deus para trazer algo para a igreja. Porque não é se falando de pastor, mas sim falando de Deus. Porque muitas vezes nós não conhecemos o coração do homem, mas Deus conhece o seu coração. Falo isso porque muitas vezes nós podemos faltar um serviço, o patrão fala assim, ele não quer trabalhar, mas você sabe aquilo que você sente. É por isso que não importa o que as pessoas venham dizer ao seu respeito, o que importa é o que você tem a mostrar para Deus. Eu queria que vocês fechassem os olhos nessa noite e você pudesse ouvir uma canção.